Senhor presidente, senhora e senhores deputados, essa matéria, ela trata de um assunto importante. E é importante até porque a exibição de imagens pessoais publicamente já é uma coisa que devia ser controlada. Nesse Big Brother de hoje, que todo mundo tem câmera e todo mundo expõe todo mundo. E é uma matéria interessante porque até os mortos são atingidos por essa curiosidade humana de terem exibido o seu estado e a sua situação. Recentemente eu vi na internet uma morte exibida, filmada e mostrada na internet de um crime em que a pessoa corta a cabeça do outro. E aquilo é mostrado como se fosse uma cena natural. A sociedade humana tem necessidade desse tipo de comportamento que só a psicologia ou até a psiquiatria que pode encontrar um motivo para que as pessoas possam curtir, ter o prazer de curtir uma imagem de uma pessoa que, no caso desse projeto, a pessoa morta, praticamente espedaçada por um acidente. Como que isso pode interessar alguém? Como que uma pessoa que faz uma foto dessa tem esse prazer de divulgar uma imagem para traumatizar a família, para traumatizar os amigos, para invadir o subconsciente das crianças, dos menores, e traumatizar até uma criança, mesmo que não seja parente, diante dessa imagem. Então eu gostaria também, deputado Marcelo, de referir à questão que nós acabamos de discutir aqui, que é a defesa que o deputado Edson Magalhães fez. E eu considero que o Estado brasileiro precisa se conscientizar, principalmente os poderes constituídos, que ninguém pode fazer justiça à custa de vaidade, à custa de exibição do ser humano, para alcançar o objetivo que teria que ser um objetivo profissional, especificamente profissional. Nós vivemos na sociedade de hoje um festival de denuncismo, um festival de promotores, delegados, juízes, deputados, pessoas que querem aparecer à custa da desgraça do outro. Pessoas que são incapazes de construir o seu sucesso pela inteligência, pelo trabalho sério, pelo trabalho honesto. E nós precisamos de conter, a sociedade precisa refletir sobre isso. Quando você pega um delegado, um juiz, um promotor ou um desembargador que conscientemente teria que ser de justiça, teria que fazer justiça, como que você admite que uma pessoa decreta 10 prisões de pessoas que estão procurando a justiça exatamente para receber aquilo que os seus municípios têm direito, sem nenhum embasamento, sem nenhuma consistência? E tanto essa inconsistência que acabou que o Ministério Público arquivou. Que país é esse em que você decreta prisão, prende pessoas que na apuração seguinte o inquérito é pedido arquivamento? Aonde foi encontrado os motivos da prisão? Aonde foi encontrado argumento para se transformar aquilo em prisão? Isso é um crime de irresponsabilidade de quem decreta. Porque nem que tivesse denúncia do Ministério Público solicitando a prisão, era motivo de que isso acontecesse. Porque faltou conhecimento jurídico, faltou habilidade jurídica. E se isso foi decretado sem os motivos na peça de inquérito, está claro que as prisões foram direcionadas politicamente, partidariamente, para condenar pessoas. Um inquérito que nós ouvimos aqui o delegado, e ele não conseguiu responder, e aliás até respondeu, dizendo que ele só fez a primeira etapa. E que o inquérito precisava de ter a segunda etapa. Olha,
Isso já é uma confissão de que o inquérito foi político. Por que você faz uma apuração e você sugere no seu relatório que tem que prender quem está cobrando e não completa a apuração? E ele disse aqui, no momento em que ele não estava percebendo a pergunta, eu questionei sobre isso, ele disse que o inquérito merecia uma segunda, e até citou a Operação Lava Jato. Citou a Operação Lava Jato dizendo que tinha que ter 1, 2, 3. Olha, então aonde está a Operação Derrama 2? Aonde está a Operação Derrama 3? Ou ela só existiu para condenar e para prender partidariamente pessoas? É a conclusão que eu cheguei. E quero dizer, deputado Edson, que a comissão não vai abrir mão de apurar isto. Por que essa operação só deu um passo? Porque isso só comprova que ela foi feita para proteger os sonegadores e para poder criar uma condição política, uma interferência política no meio da sociedade capixaba. E esse estado de coisa é que nós precisamos combater. Quanto se lutou para poder acabar com a ditadura? Quanto se lutou para derrubar o regime militar? E o regime militar não era questionado administrativamente, porque até ele fez muito mais obra do que muitos governos aí. O que era questionado no regime militar era exatamente a falta de democracia, era a falta de liberdade de ir e vir, era a falta de poder você falar o que você queria. E nós vimos isso nessa Operação Lava Jato. Foi a volta da ditadura de uma pessoa que queria controlar o Estado pela sua caneta e pelo seu cargo, que não se conteve apenas em presidir, em apenas exercer sua função, mas queria fazer política e fez. Fez uma política malvada, uma política perversa, que é de atingir o adversário pela justiça, que é de submeter aquele que ele não gosta à prisão, à desmoralização pública. E nós precisamos ter um Estado de Direito preservado, garantido, para que o cidadão não seja vítima desses algozes, dessas pessoas que querem usar a caneta para controlar a sua vaidade e para exaltar o seu pensamento e formar grupos através de ato de exceção. Não tem capacidade de disputar o voto, aquele que não tem a capacidade de defender ideias, aqueles que não se expõem, que só vivem na calada da noite, diante de um computador, mantendo inimizades, cultivando ódio, espalhando perseguição, interferindo na decisão de pessoas. Quantos juízes aqui no Espírito Santo são vítimas desse assédio, dessa intervenção direta, dos pedidos absurdos, de despachos levados já em mãos para poder ser apenas assinado? Nós temos que mudar isso no Espírito Santo. O juiz, a autoridade, ela tem que ser definida pelos seus próprios fundamentos. Nós não podemos permitir que um desembargador leve uma sentença já batida com o nome do juiz para ele apenas assinar a troca de promoção ou a troca de colocá-lo numa vara ou na outra. Nós precisamos fazer que o Espírito Santo seja prevalecido dele o direito de ir e vir, o direito de manifestação, porque isso não custou de uma hora para outra. Foram vidas ceifadas, foram deputados, foram líderes populares que lutaram para derrubar um regime em que não permitia nenhuma palavra contraditória. Vimos recentemente o cantor e compositor Chico Buarque manifestar isso, que nem as suas irem para a gravação no texto imaginário e no texto que ele fez, teria que sofrer censura dos poderes públicos. E hoje aqui no Espírito Santo, setores da nossa justiça mantêm esse tipo de ditadura interna, querendo ultrapassar os limites da razão, o limite do direito e o limite da liberdade. E nós, políticos, não podemos ser covardes. Nós temos que enfrentar essa situação, temos que combater esse povo, porque foi assim que a ditadura se implantou, através do Poder Judiciário, através das autoridades constituídas, que implantaram a ditadura que é pior do que a ditadura do Exército, que é essa ditadura intelectual, essa que prende, essa que suprime o direito da pessoa falar e da pessoa conviver,
Ninguém pode proteger o capital da forma que nesse país é protegido. Aqui as grandes empresas, os grandes empresários andam, passeiam, praticam todo o ato de corrupção com a bênção e com a proteção da parte grande da nossa justiça brasileira.